Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos vocês. O Congresso Internacional de Direito Tributário desse ano foi um grande sucesso. A gente teve a lotação esgotada, faltando quase uma semana, e o carinho que vocês tiveram na divulgação, o carinho que vocês tiveram no atendimento das nossas chamadas para se inscreverem é muito gratificante. E aí a gente aproveita esse momento para convidá-los a participarem mais da BDF. A BDF ela só vive e ela só atinge o seu objetivo com a presença de todos os atores do cenário tributário nacional. Então, a primeira coisa que eu gostaria é de convidá-los a estarem mais na BDF. Bom, a gente vai ter uma mesa hoje recheada de craques, de amigos, tratando do terreno de interseção entre o direito tributário e o direito penal. A gente fez um formato que é parecido com o que existe nos painéis da IFA, da International Fiscal Association, de debate entre os palestrantes da mesa. Essa apresentação que os senhores verão aqui hoje não vai ter um aspecto tão formal quanto os senhores talvez estejam acostumados nos eventos no Brasil, com palestras totalmente estanques e muitas vezes com temas correlatos que podem ser tratados de forma diferente em cada uma das palestras. Essa palestra se assemelha mais a um bate-papo entre os grandes professores que dominam essa matéria, que hoje é tão atual quanto vocês podem ver nos jornais. O direito tributário e a interseção com o direito penal, ele ganhou as páginas dos noticiários, dada a grande importância da Operação Lava Jato, que todos conhecem. A Operação Lava Jato foi analisada muito detidamente, não só pelos juristas, mas passou a ser uma conversa de bar. A Operação Lava Jato, ela saiu da mão dos operadores do direito para as mãos da sociedade. E ela teve contornos tributários também. Então, acho que a primeira questão que a gente vai tocar aqui, e eu queria, desde já, como vai ser um bate-papo informal, apresentar todos os palestrantes que a gente tem aqui, ela vai ser tratada aqui sob a ótica criminal e tributária, sobretudo nessa interseção entre os dois campos de direito. A gente tem aqui o professor Daniel Ávila. O professor Daniel Ávila é mestre em Finanças Públicas pela UERJ e é procurador da Fazenda Nacional, dentre milhares de outros títulos que abrilhantam o currículo dele. O professor Paulo Coimbra, ele é professor de Direito Tributário da Faculdade de Direito da UMG, doutor e mestre em Direito Tributário e professor convidado da Sorbonne e da Universidade de Barcelona. O professor Técio Liz e Silva é advogado criminal, defensor público honorário da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, presidente do IAB no período entre 2014 e 2018, membro da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto do Código Penal e membro da Comissão Especial de Juristas com a finalidade de propor a atualização da Lei de Execução Penal. Para a gente delimitar sobre o que a gente vai conversar nessa primeira fase de debate, eu pedi para o Paulo preparar um slide trazendo qual a questão fática que se coloca dentro do direito tributário. Então, vou passar a palavra para ele e a gente vai debatendo em torno desse contexto fático. Boa tarde a todos. É enorme alegria, um grande prazer poder debater direito tributário e, sobretudo, as interseções que há com a repressão em suas diferentes manifestações. Agradeço muito, é um prazer estar ao lado de pessoas tão ilustres. Agradeço o honroso convite, nosso presidente está aqui, sinto a pressão assim pela qualidade, né? Mas é muito interessante o contexto que nós vivemos, né? As interseções entre o direito penal e direito tributário têm sido cada vez mais viscerais. Num primeiro momento, as ideias eram mais ou menos organizadas no seguinte viés: decidiu-se que conclui-se o processo administrativo penal como condição para o início da administrativo tributário, perdão, como condição da ação penal, para depois iniciar-se a persecução criminal nos crimes contra a ordem tributária. Então, o viés é a origem tributária, podendo gerar um processo criminal. E, curiosamente, nós vemos, nos dias de hoje, um processo inverso.
ou seja, processos tributários oriundos de persecuções penais. Então, investigações, especialmente da Lava Jato, acabaram resultando, né, e gerando diversos procedimentos fiscais de forma bastante inusitada, em alguns pontos, que nós buscaremos trazer aqui, alguns pontos até bastante polêmicos, e nós não iremos fugir, né, de arrostar as polêmicas em torno destes temas. Então, apenas para explicar, nós elegemos aqui um caso, que seria um caso padrão. Lógico que entre os diferentes casos da Lava Jato há peculiaridades, e nós aqui vamos evitar discutir eventuais peculiaridades fáticas, mas pegamos um caso genérico que contém ou que comporta as questões jurídicas que surgem nesse contexto. Bom, inicialmente, para passar aqui o slide. Ah, perfeito. Encontrei aqui, obrigado. Então, a Petrobras contrata uma empreiteira para a realização de uma obra, a empreiteira subcontrata parte dos serviços e, numa delação premiada, né, se descobre que parte desse dinheiro foi para pagamento de propina. Então, suponhamos aqui 500 milhões o valor do contrato, há uma subcontratação da empreiteira para a prestadora de serviço, ilustramos aqui um valor de 30 milhões de reais, sendo que 3% do valor do contrato surgiu essa informação em delações premiadas, né, então dali surgem os efeitos fiscais em torno da Operação Lava Jato, dizendo 3% era para pagamento de propina. Então 3% de 500 milhões dá 15 milhões. E como esse dinheiro chegou lá, né, qual o caminho dele? Basicamente dessa forma. Quais são as incidências tributárias envolvidas? Acho que é muito importante aqui nós analisarmos como um filme, não ver isoladamente. Nós temos, e muitos colegas, né, têm atuado na defesa, e muitas vezes os próprios auditores lavram o auto de infração, talvez vendo a questão de forma pontual. Mas é interessante ver toda a dinâmica, a sucessão dos fatos, e como usualmente costuma-se dizer, né, vamos ver o filme e não apenas uma fotografia. Né? Então, a Petrobras, tendo notícias de delação premiada de um executivo de que 15 milhões desse contrato decorreram ou resultaram, né, no pagamento de propina, o que é que ela faz? Ela, suponhamos, faz uma denúncia espontânea e oferece a tributação do imposto de renda, glosa essa despesa, então tem ali 34% dos 15 milhões, que dá 5 milhões e 100. As empreiteiras, todas elas foram autuadas. O que tem sido exigido das empreiteiras? Olha, tem uma propina de 15 milhões. Então, o que vai ser feito? É feita também a glosa da despesa desses 15 milhões. Houve ali, né, a dedução de 30 milhões do contrato, 15 milhões era a título de propina, então se cobra 34% a título de imposto de renda e contribuição social. E, cumulativamente, tem se cobrado imposto de renda retido na fonte, 35%. E sobre esses dois valores, essa soma que perfaz já 69%, cobra-se uma multa isolada de 150%. Então, exige-se das empreiteiras um valor de 28 milhões de reais. Depois, autua-se também a prestadora de serviço. A prestadora de serviço pagou o lucro presumido, teoricamente pagou, né, o lucro presumido, que os tributos federais sobre eles incidentes perfazem em soma 14,53%, 2 milhões e 100, teoricamente já teria sido pago. Mas diz, olha, isso aqui foi propina, não foi sua receita operacional, então tem que cobrar o 34%. E isso foi repassado por uma pessoa não identificada. Cobra-se também o IR-fonte, 35% mais multa de 150%, perfazendo aí o valor de 28 milhões de reais. E depois fiscaliza também, né, a pessoa física do executivo ou do político que foi beneficiário, em última instância, dessa propina. E ali tem que se tributar, 27,5%. Né, nessa transição da prestadora de serviço para, né, o corrupto ou o beneficiário, que ocorre a submersão da legalidade, há um pagamento aqui realmente
não identificado, na maioria das vezes, aqui normalmente é feito sem a operação bancária, então cobra-se lá 27,5% mais 150% de multa. Então, olhando fazendo um resumo, né? Vamos esperar agora. A esperar? Tá bom. Muito bem, presidente. Bom, deixa eu voltar aqui. Esse é o caso que a gente tem colocado nas nossas mãos hoje. Eu queria começar perguntando para o Daniel. O primeiro ponto ali, aquele ponto que está embaixo da Petrobras. O que justificaria a glosa dessas despesas? Essa despesa não é necessária? Como é que isso aconteceria? E isso é razoável? Boa tarde a todos. Não posso deixar de falar do privilégio de estar aqui, dividindo mesa com os professores Fábio Fraga, Paulo Roberto Coimbra, e agradecer o convite na pessoa do nosso presidente, Gustavo Brigagão, que está aqui nos homenageando com a presença. Do ponto de vista mais assertivo, respondendo diretamente à pergunta do Fábio, boa parte das discussões que permeiam a possibilidade de glosa ou não da deduzibilidade do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido trazem a discussão para a natureza ilícita ou a questão da ilicitude do pagamento em si. Eu imagino que mais à frente a gente vai poder falar um pouco mais da licitude, mas antecipando aqui uma breve síntese, pedindo da plateia que aceite uma afirmativa e demonstrada. Em princípio, ninguém tem dúvida da possibilidade de tributar o ato ilícito, né? A despeito de divergências doutrinárias, o princípio do pecunia non olet, desde Roma, de Vespasiano até hoje, prevalece na jurisprudência do STF. Talvez aqui a discussão não deva se cingir apenas ou não, principalmente, à natureza da licitude ou não do pagamento. Na minha perspectiva, e nos acordos que eu tive oportunidade de apreciar prolatados junto ao CARF, a questão central aqui é a possibilidade de se provar ou não a prestação do serviço em si. O que se tem muitas vezes de dinâmica de fato? O contribuinte traz, no seu recurso ou não, na sua peça, na impugnação do auto-infração, a assertiva de que o serviço foi prestado ou foi prestado ao menos em tese. No entanto, tendo em vista que no conjunto da delação premiada, em parte como decorrência daquele artigo 4º, que exige que ele declare verbas ilícitas, no todo ou em parte as devolva, mas não só por isso, em razão da necessidade de que seja em delação, seja em colaboração, que se traga toda a dinâmica do fato ao conhecimento das autoridades competentes, no curso do auto de infração, se tem diversas confissões e documentos que infirmam, ou seja, que desqualificam aquelas notas fiscais, que retiram aquele serviço, retiram um véu sobre aqueles serviços supostamente prestados, demonstrando que, a rigor, eles eram uma espécie de dissimulação para que se efetuassem pagamentos a outros atores. Nesse contexto especificamente, me parece que o ponto fulcral aqui não é a ilicitude, mas sim a possibilidade de se provar que, para além desse repasse de valores, houve serviços efetivamente prestados no todo ou em parte. Um exemplo, para terminar aqui minha pergunta e não virar muito expositiva, pode ser colhido do acórdão 130.1002.618, prolatado no processo administrativo 1389.6723.568, de 2015, no âmbito do CARF. Tratava-se ali de um auto de infração impugnado no âmbito da tributação da Engevix. E o contribuinte, embora tenha trazido a colação do Conselho, na verdade, aqui na turma, de que era possível sustentar que, em parte, os serviços foram prestados, as empresas supostas prestadoras de serviços foram intimadas, nenhuma delas trouxe aos autos comprovação da prestação do serviço, e, de outro lado, o próprio contribuinte não trouxe documento contábil suficiente para comprovar a prestação do serviço. Então, em síntese, me parece aqui que a glosa se dá, na minha percepção, mais em razão da não comprovação das despesas em si. Será que a gente tem um divisor de águas, então, Paulo, de quando é comprovado que não existe a prestação de serviços, ou, por outro lado, quando é comprovado que existe a prestação de serviços, mas talvez ela tenha sido superfaturada, porque uma parte daquela prestação de serviços foi paga a título de propina. Qual é a sua impressão? Partiu-se da premissa de que se pode tributar o ato ilícito.
eu acho que por uma questão assim, de manter uma coerência, é muito bom firmar essa premissa. Apesar disso já, na jurisprudência brasileira, caminhar no sentido de admitir, boa parte da doutrina ainda sustenta de forma diversa, né? O fruto do crime deve ser objeto de confisco, consequência de aplicação de uma pena no processo criminal. Mas partindo da premissa, olha, tudo bem, então, tributo non olet. Então, o tributo, a incidência tributária não faz um juízo de valor sobre a licitude da atividade. Essa é a premissa para ocorrer a tributação. Porque se houver um juízo de valor, tributo não pode ser sanção de ato ilícito, então tende a prevalecer uma corrente que entende que não seria tributável. Para se admitir a tributação, tem que se adotar o princípio tributo non olet. Então, a incidência tributária se dá sem juízo de valor de licitude ou de ilicitude. Quando se tem, nessas situações da Lava Jato, há, sem dúvida nenhuma, um ato dissimulado, né? Ocorre uma simulação, seja absoluta, quando não existe prestação de serviço, e acredito eu até uma relativa, né? Na maioria das vezes relativa. Relativa, seja pelo valor, que a prestadora de serviço ali cobrou 30 milhões e prestou um serviço apenas de 15, ou uma simulação relativa no sentido de que o que houve foi uma prestação de um serviço distinto ou uma atuação distinta. A que se deve esse valor? Se há um ato dissimulado, ele está dissimulando um ato que foi ali, que está encoberto. Qual é o ato encoberto? É o pagamento da propina. Então, a gente cai na discussão, né? O pagamento de uma propina seria dedutível ou não seria dedutível? Parece uma discussão absurda, mas é uma discussão que realmente precisa ser enfrentada. Por quê? Parte-se da premissa que tributo non olet, então está se tributando ali o quê? A renda. E se for ver, nós estamos falando ali de 15 milhões de reais, que é a manifestação de riqueza que deve ser tributada, mas que ela está sendo imputada a cada um dos agentes. De quem é esse acréscimo patrimonial? Está sendo cobrado de todos os agentes que estão na cadeia. Mas é preciso se decidir de quem é esse acréscimo patrimonial. E se há uma premissa de que o tributo não deve fazer juízo de valor, por isso vamos tributar, ok, então está tributando a renda. Mas chega numa despesa que é uma despesa ilícita. Aí, nesse momento, não, a despesa é ilícita, então vamos fazer um juízo de valor, não poderá deduzi-la. Então, é atribuído a Albert Camus uma frase de um amigo nosso, que é o Ricardo Almeida, muito culto, né? E ele dizia, Albert Camus falava o seguinte, é muito fácil ser coerente, difícil é manter a coerência do início ao fim. Então, assim, olha, não vamos fazer juízo de valor e vamos tributar, ok, mas na hora de deduzir uma despesa, não, aqui tem um juízo de valor. Então, esse é um pano de fundo. Muitas vezes... Então, deixa eu buscar entender um pouco. A divergência que está instaurada aqui, ela diz respeito só ao caso do pagamento de propina. Ambos concordam de que não... Quando existe efetivamente uma prestação de serviço, muito embora uma prestação de serviço talvez com um valor maior do que o efetivamente seria devido para aquela prestação de serviço. Por quê? Porque o pagamento da propina também, por exemplo, o serviço valia 10, foi cobrado 15 por aquele serviço, porque 5 era de propina. Que a única glosa deve se dar em cima da parte que sobeja o valor real da prestação de serviço. Ou seja, dos 5, os 10 que foram objeto de efetiva prestação de serviço, esses não podem ser glosados, é isso? Não. Porque na metodologia da ciência, muito mais importante às vezes do que a gente conseguir certezas é delimitar as dúvidas que a gente tem. Então, eu queria ouvir um pouco o Daniel, se é disso que a gente está falando ou não. Então, Fábio, quase disso. Não resta dúvida que nós concordamos que, para alguns serviços, comprovada a prestação do serviço, ainda que realizada a base de cálculo a menor, haveria, em tese, a possibilidade da dedutibilidade. Agora, o que a gente não pode esquecer aqui, e aqui eu lanço mão de uma frase, que não é do Albert Camus, mas é do ministro Luiz Roberto Barroso, um excelente frasista, que nem tudo que nos desagrada ou cheira mal é incondicional. Nós devemos ainda circunscrever essas despesas dentro da noção de despesa necessária prevista, né, no artigo 47 da Lei 4.506 e no artigo 99 do RIR. Qualificada como necessária e ainda comprovada contabilmente, me parece que sim, ela deve ser dedutível. Certo.
Paulo, quer complementar? Ou vamos lá, pode passar para o imposto de renda retido na fonte. Vamos lá, mas nem tudo que cheira mal é indedutível, né? É necessário? É uma despesa necessária ou não? Ou seja, primeiro, nós vamos admitir adentrar nessa discussão? Né? Ou seja, é uma despesa ilícita. Tá. Se se despreza, não se faz juízo de valor para se tributar, o que se está tributando? A renda. Acréscimo patrimonial. Se houve ali um custo, né, e se diz que o custo foi um custo necessário, a fonte das atuações são as delações premiadas, e todas elas, a Unavote, dizem há um pagamento de 3% para fechamento de contrato. Gente, podemos não concordar, repudiar, recriminar, mas isso não será acréscimo patrimonial de quem pagou. Concordo que será acréscimo patrimonial de quem recebeu. Acho que esse é o ponto que... Vamos passar para o ponto do imposto de renda retido na fonte, então? Vamos. Sobre esse ponto, posso dar um passinho atrás? A gente não vai ter tempo. Juro que a vai gente ser bem tem que breve. ouvir o Técio no final ainda, que vai fazer o grande apanhado sobre tudo que foi debatido aqui, e ainda, sabe aquela faixa bônus que vem com direito? Ainda vai falar do caso julgado pelo STJ de ICMS declarado e as questões da criminalização disso. Então, olha só, Não, eu peço 30 segundos. 30 segundos. Eu só queria... Se apanhar do final, sabe aquele Não, grande finale? só queria... Deixa pro não. fim, assim, para todo mundo, ninguém ir embora, o pessoal tá apertado para ir no banheiro, vai ficar segurando até o fim. Eu posso declinar, mas eu só queria reafirmar aqui que eu concordo com o Paulo, e muitas vezes nós vemos nesses autos de infração tratamento homogêneo de coisas que são qualitativamente diferentes. Um exemplo daquele auto de infração que eu citei aos senhores. O termo de verificação fiscal verificou que os serviços pretensamente dedutíveis tinham dois conjuntos de serviços pretensamente dedutíveis. O primeiro deles eram pessoas jurídicas, serviços prestados por empresas que, a rigor, representavam José Disseu e outros personagens conhecidos do noticiário antipolítico e agora criminal. Outro conjunto de empresas tinha como sócio algum personagem que foi destinatário de verba em razão da corrupção. O fato é que a autoridade fiscal, muitas vezes, glosa ambas deduções quando sabemos que o simples fato de ser sócio de alguma sociedade empresária não infirma em si a prestação de serviço. Para deixar isso aqui em aberto. Tá ótimo. Vamos para o imposto de renda retido na fonte. Então, essa primeira parte, esse 1/4 aí que está embaixo da Petrobras, esse é o grande dilema. Esse os senhores vão me perguntar. Então, é só isso que está sendo tributado? É só isso, Paulo? Bom, a gente fez uma soma. Vendo aqui o filme como um todo, né? Então, houve o pagamento de 15 milhões de propina. Ponto. Esse é o objeto da delação premiada. Né? É uma manifestação de riqueza e que certamente tem que ser tributado. Nós concordamos com isso. Agora, o que se pretende arrecadar, afinal de contas? Né? Vendo todo o filme, nós estamos vendo aqui. 5 milhões da Petrobras, 25 milhões da empreiteira, 28 milhões da prestadora de serviço e 10 milhões da pessoa física. Ou seja, tributa-se uma única manifestação de riqueza várias vezes. E o que não pode acontecer e não é razoável é o Estado ter interesse arrecadatório no ato de corrupção. A corrente a qual o Brasil se filiou de não tributação dos atos ilícitos é exatamente para evitar isso, que o Estado desvie seu interesse e necessidade e foco repressivo e passe a ter interesse arrecadatório em atividade ilícita. Quem mais ganha com a corrupção nesse contexto é a Receita Federal, que faz autuações milionárias, que provavelmente, se pegar todos os valores que realmente circularam a título de propina, será um valor impagável, porque tem materialidade ali 4 vezes, nesse exemplo, superior, mais do que 4 vezes superior à riqueza que estaria sendo tributada, e vai simplesmente ter como efeito inflar, né, a dívida pública da União, que depois não é recuperada, e não tem como recuperar. Ok. Dentro disso, eu acho que alguma coisa sobre a qual a gente tem que se perguntar também tudo isso surge no âmbito da Operação Lava Jato. Todas as informações, então, que chegam para o fisco, eles vêm, de algum modo, de uma investigação criminal do Ministério Público. E aí eu queria já, se o Técio me permitisse, que ele também entrasse um pouco nesse debate. Como é que é esse compartilhamento de informações do Ministério Público e da Receita Federal, ou então da Receita Estadual? Como é que o fisco pode se comunicar com o Ministério Público? O fisco pode utilizar todas essas informações, muitas vezes sigilosas, que o Ministério Público obteve,
Ou será que essas duas searas elas devem ser tratadas de forma distintas? Obrigado por me trazer aqui para essa conversa, porque eu sou estranho no ninho mesmo, porque não sou do ramo, estou aqui um pouco infiltrado, não fosse a minha fraterna ligação com Gustavo Brigagão, que me impôs a presença aqui hoje. Enfim, eu sou um rábula criminal e estava aqui imaginando algumas coisas curiosas. Primeiro, quando eu vi, não, como é não? O que cheira mal, como é o negócio? O que cheira mal... Nem tudo cheira mal é indedutível. Né? Nem tudo cheira mal é indedutível. Eu li hoje uma manchete na Austrália, o sujeito que entrou com a ação cobrando $10 milhões do chefe, que soltava pum todo dia no trabalho, soltava 6 puns por dia. E ele pede 10 milhões, porque ele era obrigado, não tinha janela, ele era obrigado a ficar naquele mau cheiro no trabalho. Eu achei curiosíssimo, né? Coisa assim, como é que o mundo produz coisas tão curiosas. Aqui no Brasil, também, né? Essa pergunta é difícil responder, porque é inimaginável o esgarçamento de toda a tradição, né, jurídica de garantia, de respeito à legislação, etc. É inimaginável. Vocês não sabem, aqui é um direito que vocês têm pouco contencioso, mas vocês não têm ideia o que é um contencioso da Lava Jato. Vocês não têm ideia o que é um contencioso, o que é uma audiência na República de Curitiba. Não têm ideia. Não têm ideia. Vocês não têm ideia. Sobretudo com o antigo imperador, os ministros da Justiça. É uma coisa inacreditável, em termos de desrespeito à advocacia, desrespeito às partes. Isso não pode compartilhar. Imagina levantar essa questão para um juiz que não respeita minimamente as garantias da cidadania. Eu digo isso porque tenho o couro grosso de advogar na ditadura. Eu passei 20 anos da minha vida no tribunal, na Justiça Militar. Comecei lá praticando a contravenção do artigo 47, porque eu não era formado e já advogava. Mas está prescrito, não se preocupe que está prescrito. Posso confessar. É verdade. Eu andei por lá, meu pai morreu e eu, enfim, era enxerido, fiquei lá. Aprendi muito, à custa de muita dificuldade, etc. Mas, comparando, de vez em quando, quer dizer, eu gosto de fazer essa comparação, porque é impressionante a diferença que nós enfrentávamos no Tribunal Militar, por exemplo, Superior Tribunal Militar, aqui no Rio de Janeiro, na Praça da República. Ficou aqui até de 65, quando passou a ter a competência da Justiça para julgar civis, né, com o ato 2, a Constitucional número 2, e até 85, até anistia, etc. Havia respeito à profissão do advogado, que defendia os inimigos do regime, os inimigos do governo, etc. Eram respeitados, coisa que hoje não acontece. Hoje não acontece, lamentavelmente, nem no Supremo Tribunal, nem nas Cortes Superiores. A dificuldade de exercer esse munus de defesa da cidadania, defesa das partes, defesa dos direitos que as pessoas devem ter, né, que se deve assegurar. Então, vivemos tempos muito difíceis, muito difíceis. Estas questões não são respeitadas hoje de como nós imaginamos, como nós estudamos. O Supremo Tribunal Federal julga semana que vem, ou se não semana que vem, na outra semana, dia 10 de abril, julga a DPF da condenação em segunda instância, do cumprimento da pena, da condenação em segunda instância, a execução provisória na condenação em segunda instância. Isso é uma barbaridade. Foi julgado o ano passado, foi julgado a liminar. Se devia dar liminar, não dava. Foi negado por 6-5 a liminar. E aí, alguns ministros, porque era uma medida, enfim, não era. Alguns ministros passaram a aplicar, enfim, ficou um pouco confuso isso. A própria ministra Rosa Weber, por exemplo, que havia votado contrária
a execução provisória da pena privativa de liberdade na condenação em segunda instância, antes do trânsito em julgado, mas passou na turma a negar, enfim, a negar não, a conceder, a mandar prender, porque dizia que era o espírito da colegialidade, porque se o tribunal julgou, ainda que na fase de liminar, julgou e entendeu dessa maneira, passou a entender da maneira colegiada, enfim, não sei o que acontecerá com o pensamento dela agora. Então, imaginar que a Constituição do Brasil, a Constituição diz, né, que ninguém será condenado, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Não dá para dizer não, né, como alguns ministros ilustres. Né? Não, mas é que tem que temperar isso, porque ele vai sendo mais culpado se ele é condenado na primeira instância, condenado na segunda. Não, aí já não. Esse princípio tem que ser atenuado. Meu Deus, tem que ser flexibilizado, para usar a palavra da moda. Meu Deus. Mas não é só o Código de Processo. O Código de Processo Penal tem explicitamente, por exemplo, eu insisto nisso, isso é muito importante. Isso é muito importante para o país, para a ordem jurídica. Vai se julgar dia 10 de abril. Eu funcionei, na primeira parte, como amicus curiae pelo Instituto dos Advogados Brasileiros. Éramos 10 amici, 10. E o prazo e a sustentação se conta, dobra o prazo, que era a ordem. A OAB a Conselho Federal era autora. Então, dobra-se o tempo, 15 minutos, e divide pelo número de amici. Então, eram 3 minutos. Foi o livro aqui. Pronto? Aqui. Então, divide pelo número de amici. Eram uns 10, era 3 minutos para cada instituição. Veja que 3 minutos, né? Senhor presidente, senhor procurador, acabou o tempo. Aí o ministro Lewandowski, que presidia a sessão, disse, não, 3 minutos é pouco, eu vou arredondar, porque aqui o relógio não marca minuto. 5 minutos, tá bom, a Corte concordou. Eram 5 minutos para cada um, então, o que também é muito pouco. Um tema dessa grandeza. Mas, enfim, tudo bem. Eu fui o último a falar, e talvez, né, pelos meus 50 anos de formado, 50 anos de viver aquela tribuna, o ministro desligou o relógio, eu falei 10 minutos. E o Janot dizia, o relógio está desligado. Ele, calma, meu filho, calma. Então a gente pôde debater um pouco mais este assunto, que vai ser repetido agora no mérito, no dia 7. O artigo Código de Processo Penal, eu estou insistindo nisso, porque essa matéria, meu Deus, como é importante isso. Diz o seguinte, artigo 283, Código de Processo Penal, é em vigor. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Está escrito aqui, sentença condenatória transitada em julgado. Transitada em julgado, não cabe mais recurso. No curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Pois bem, entender que uma condenação em segunda instância, a confirmação de uma condenação na segunda instância é suficiente para dizer, não, agora ele não precisa do trânsito julgado, agora podemos executar, porque já, depois de 2 vezes condenado. Muito bem. Então, condenado em segunda instância vai para a cadeia. Independente de caber embargos,
independente de qualquer recurso ainda. Não transitou em julgado, não transitou em julgado. A Constituição exige o trânsito em julgado da decisão para alguém cumprir pena. O Código de Processo Penal exige da mesma forma. Pois bem, então... Mas suponha que o acusado tenha sido absolvido da primeira instância. Foi absolvido, o juiz absolveu. Pronto, o rigor, ele é condenado em segunda instância. Vai para a cadeia? É uma decisão colegiada. E aí? Não, aí ele como é que fica? Como é que explica esse raciocínio de alguns ministros supremos? Não, temos que considerar a flexibilização disso. Bom, eu estou dizendo isso porque quando o juiz Moro pediu exoneração, foi para o Ministério da Justiça, ele vendeu a biblioteca. Eu fui lá e comprei a biblioteca dele, eram 2 livros. Esse aqui, ó, é o Código de Processo Pessoal. Olha aqui. Era o que eu acho que ele usava. E comprei um outro também, que eram os 2 únicos livros da biblioteca dele, que era aqui, Delação Premiada. Aí eu comprei também. Mesma coisa. Delação Premiada. Está aqui, ó. Aqui, que beleza. Aqui, ó. Cabe tudo. Cabe tudo. Cabe tudo. Eu fiquei com esses 2 livros de troféu. Esse eu acho que é um ponto ótimo de discussão, e esse é um ponto que estava na nossa lista para a gente discutir, inclusive. Quais são as consequências dessa questão da condenação em segunda instância para o direito tributário? O Paulo, o que... É extremamente relevante o ponto levantado, né? Porque o direito penal me parece sofrer hoje ser aplicado o princípio da subsidiariedade às avessas, né? Então, ele que seria a última ratio, se tem alguma norma que não pega, criminaliza, como se fosse o direito penal, norma redentora da sociedade que vai garantir a eficácia de todas as normas. Isso acontece muito com o tributário, né? As infrações tributárias, elas têm sido criminalizadas. As interpretações, né, a exigência do dolo como elemento do tipo e condição da pena, culpabilidade, tem sido tão flexibilizado, né, e dá a impressão de que, eu não sou penalista, né, mas dá a impressão de que, pelo menos como na época que eu estudei na faculdade, era bem diferente, né, o aspecto subjetivo ele era extremamente mais relevante. E no direito tributário nós temos aí algumas correntes da ilicitude, né, do aspecto subjetivo ou objetivo da infração, né. Nós ainda nos filiamos à corrente daqueles que não se resignaram ainda e não se conformaram com responsabilidade objetiva por prática de ilícito, né. Você acha, Técio, que tem havido um excesso de criminalização dentro da sociedade? Eu vou responder a você com a proposta, a tal projeto anticrime do Ministério da Justiça. Você não tem ideia. Você não tem ideia o que é isso aqui. Vou dizer só um aqui, para, enfim, que nós temos pouco tempo. Legítima defesa. Projeto anticrime. Então, tem a legítima defesa, que todo mundo sabe o que é, e eu vou só relembrar aqui sumiu. Perdão. Entende-se por legítima defesa, isso é a lei, artigo 25 do Código Penal, em vigor desde 1940. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de terceiro. Não sabe disso a vida inteira. Legítima defesa, né? É difícil no júri, até que agora facilitou, quesitar, porque tem que ser uso moderado, tem que ser necessário, tem que ser injusta agressão, tem que ser atual e iminente. Então, essa quesitação era um terror para o advogado, porque se o jurado se equivoca num deles, foi por água abaixo a tese da legítima defesa. Agora facilitou, não é mais assim. Mas, enfim, qual é a proposta de reforma da legítima defesa? Meu Deus do céu. Redação proposta. Acrescenta um parágrafo único a este artigo da legítima defesa, que diz o seguinte: parágrafo único. Observadas
observados os requisitos do caput, uso moderado, necessário e justa agressão, atual iminente, direito seu ou de terceiro. Observados esses requisitos, considera-se em legítima defesa, preste atenção, proposta de acréscimo de um inciso. Inciso primeiro, o agente policial ou de segurança pública que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, não tem o conflito, mas há um risco iminente de conflito armado, previne, se antecipa e impede que o conflito armado aconteça, previne injusta e iminente agressão, que não aconteceu, a direito seu ou de outro. Então ele pode matar, pode atirar. E dizer, não, tinha um conflito, havia ali um grupo armado, um grupo perigosíssimo, e eu, para antecipar, evitar o conflito, eu matei todo mundo. Legítima defesa. 2, inciso segundo, o agente policial ou de segurança pública que previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Ou seja, o bandido, o criminoso, pega alguém como refém, ou fugiu, ou para se defender do crime, ou porque, enfim, é um sequestro, o que seja, o policial está autorizado a ir lá e abater, matar o sequestrador. Matar é legítima defesa. Enfim, isso é um aspecto, vou voltar para você ainda, porque eu quero saber como é que é a mente da pessoa quando está fazendo a delação premiada, a pessoa física, e se ele pensa em algum momento sobre os aspectos tributários. E agora a gente vai voltar para cá para discutir justamente essa dupla tributação que já existiu na pessoa jurídica, aliás, uma tripla tributação, será que ela ainda pode haver na figura do delator, na pessoa física que confessou ter recebido propina, e mais, que já devolveu aos cofres públicos todo aquele montante que ele recebeu de propina? Como é que é a sua impressão, Paulo? Bom, vamos lá. Acho que aqui voltamos de novo, né, à tributação do ato ilícito. Né, partindo-se da premissa que pode ser tributado o ato ilícito, em princípio deveria ser tributado. Mas a discussão ela é muito rica. Né, por quê? O ordenamento jurídico, me parece, ele não reconhece a legitimidade daquele acréscimo patrimonial. Né, tanto que ele é obrigado a devolver, né, e muitas vezes devolve até como parte de um acordo de delação premiada. Então, será que aconteceu realmente esse acréscimo patrimonial? Né, o fisco tem lavrado autos de infração. Né, e então essa discussão também ela vai se impor. Se houve a devolução, né, ou seja, se é aplicada a pena de confisco em decorrência do ilícito, né, não tem mais riqueza a ser tributada. Ou se houve a devolução antecipando-se a aplicação de uma provável pena dentro, né, dos termos de um acordo, não haveria mais riqueza a ser tributada. Resta saber se, né, a fiscalização realmente vai fechar os olhos para isso, ou seja, se apegar lá à redação talvez do 118 do CTN, né, deve-se tributar abstraindo-se da validade do ato jurídico, né, ou não. Realmente é um debate. Qual é a sua impressão, Daniel? Faz alguma diferença o fato da pessoa física já ter devolvido os valores? Será que o CTN ele não quis dizer que você pode tributar desde que aquela renda configure renda ainda no momento em que está havendo aquela atuação? O fato de não existir mais aquela renda no seu patrimônio faz alguma diferença? E mais, de ter sido devolvido aos cofres públicos? Nós somos sempre o conjunto das nossas circunstâncias. E talvez os senhores não saibam, mas eu sou procurador da Fazenda Nacional. E estamos todos inseridos, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, num verdadeiro caldeirão de pré-compreensões, cada qual com a sua perspectiva de visão de mundo. As opiniões são no ambiente acadêmico. Não, sim, mas vamos... Não é a opinião da instituição. Não, sim, não resta dúvida. Eu chegarei lá, mas eu preciso fazer um introito para que eu fique mais confortável. Um verdadeiro caldeirão de pré-compreensões e num Estado, sejamos sinceros, que pratica uma verdadeira doutrinação moral, né? Quase como um paternalismo moral, que nos tira a capacidade de fazermos as escolhas por nós mesmos.
Bom, nesse contexto, talvez possamos seguir duas narrativas, a oficial e a oficiosa. A oficial diz respeito à perspectiva pela qual, de longa data, a gente interpreta os dispositivos normativos. Aqui no Brasil, por diferentes motivos que não vale a pena percorrer agora, nós investimos bastante na abordagem formal do fenômeno tributário. Sob essa perspectiva oficial, me parece que o artigo 118, inciso 1º, no que diz que a validade dos atos é indiferente para fins da análise do fato gerador, somado ainda com a noção de elemento temporal do fato gerador do imposto de renda à pessoa física, na maioria das vezes, se não na totalidade, nos dá tranquilidade para dizer que sim, você poderia tributar a renda, né, obtida dentro daquele elemento temporal do fato gerador por aquele corrupto que recebe a propina, sem prejuízo de tanto o artigo 4º da Lei de Delação Premiada quanto o 91, salvo engano, não sou criminalista, hein? Desculpa se eu estiver errado, do Código Penal, preverem o perdimento do produto ilícito e a devolução de todo ou em parte, no caso do artigo 4º, pelo delator colaborador. Esse seria o discurso oficial, e ele tem bastante espaço hoje, tanto na jurisprudência do CARF quanto na jurisprudência do STJ. Então, eu diria que não haveria problema, sob a perspectiva formal, da cobrança dos dois valores. Dito isso, os senhores já leram Jean-Paul Sartre? Ele tem um romance chamado A Náusea. Em dado momento, ele descreve uma sensação de náusea que toma conta do personagem. É uma náusea existencialista. E ele conclui que a náusea é ele. É, em certa medida, inauseante, do ponto de vista do sujeito aqui, não do procurador da Fazenda, perceber a contradição lógica inerente de se sustentar um dever normativo de devolução de tudo que foi ilícito e, ao mesmo tempo, uma tributação agravada sobre essa renda num universo em que a capacidade contributiva não é só uma ideia vaga que repousa nas discussões de família, mas pretende-se com força normativa. Talvez, digo eu, talvez, e não me parece que esse seja um assunto tão maduro para a jurisprudência. O ideal é que ele fosse tratado sob a perspectiva de quem altera o ordenamento jurídico. Fosse o caso de enxergarmos aqui uma interpretação à luz da capacidade contributiva para dizer que o que o artigo 118, inciso 1º, está dizendo, e é assim nas normas que o inspiraram, na Alemanha, na Itália, é apenas que a validade do ato não é relevante. O que é relevante é a capacidade contributiva. É a capacidade econômica manifesta no fato gerador. A despeito de termos aqui uma figura ornitorrinca, não estávamos acostumados, a despeito de termos há muito tempo a possibilidade de perdão de quem pratica atos ilícitos, não estávamos acostumados com essa dialeticidade da colaboração premiada. Causa estranheza imaginar que esse sujeito será qualificado pela incidência do imposto de renda, com a multa gravada e ainda deverá ter devolvido tudo para o fisco. Eu vejo algum espaço para que se construam interpretações, não com base na discussão sobre o ilícito ou não ilícito. O ilícito é uma discussão sobre a perspectiva formal. O direito tributário tem percorrido outras duas ondas que dizem respeito a uma constitucionalização dos seus conceitos e mesmo a análise pragmática da sua aplicação. Talvez haja espaço aqui para que se construa uma interpretação à luz da capacidade contributiva para dizer, olha, manifesta a capacidade contributiva aqui, esse sujeito que devolveu 100% do produto do ilícito? Eu desejo, pessoalmente, como cidadão, que se chegue a uma composição mais harmônica desses dois interesses, do fisco de um lado, do Ministério Público do outro, na verdade são três, né? E do contribuinte de outro lado. Mas confesso que, do ponto de vista da eficácia normativa, me parece que o direito posto, e não o desejado, dá subterfúgio para que se possa fazer as duas cobranças de maneira válida. Deixa eu compartilhar uma preocupação com vocês todos, aliás. O grande lesado na operação Lava Jato foi a Petrobras. Quando o sujeito que recebeu a propina, ele recebeu R$1 milhão, vamos dar um exemplo de propina, e ele está ali no momento de decidir se ele faz a delação premiada ou não. Se ele tem certeza de que ele não vai ser tributado, esse 1 milhão de Petrobras, esse R$1 milhão vai retornar para a Petrobras. Se ele tem a certeza inversa de que vai ser tributado, com toda certeza, ele só entra no acordo de delação premiada se
ele só devolver a parte que não vai ser tributada. Então, a grande decisão, pelo menos para as próximas delações premiadas, é: a gente quer que esse dinheiro fique com a Petrobras ou a gente quer que esse dinheiro fique com a União Federal? Esse talvez seja o grande dilema. Para as próximas delações, as pessoas vão começar a pensar: olha só, eu não tenho como devolver tudo. Por quê? Porque eu estou entrando numa delação premiada para resolver minha vida. Então, eu não posso criar um novo problema a pretexto de resolver um problema anterior. Ou o Ministério Público vai começar a aceitar, nas delações premiadas, a devolução do valor total, excluindo-se a tributação que o sujeito vai receber, ou então, líquido. Ou então não tem mais delação premiada. É que nas primeiras delações premiadas, ninguém pensou na questão tributária. Agora, com a enxurrada de autos de infração que essas pessoas físicas, e não estou defendendo ninguém, eles podem ser picaretas, podem ter diversos defeitos em tudo, mas a questão tributária tem que ser tratada talvez de uma forma diferente. Então, a grande pergunta que a gente tem que ter, para o passado tudo bem, estão querendo crucificar essas pessoas, estão querendo tirá-las do mundo e fazer decisões que não são eminentemente jurídicas, mas para o futuro, o que a gente tem que pensar é: a gente quer que devolva para quem for prejudicado, nesse caso foi a Petrobras que foi roubada, ou a gente quer que devolva para a União Federal? E quem se prejudica, talvez, no final das contas, seja o acionista minoritário da Petrobras, na medida que a Petrobras é uma sociedade de economia mista e uma grande parcela do capital dela é da União Federal. O que eu queria, para encerrar essa parte de Lava Jato, que a gente vai conversar um pouco sobre a criminalização do ICMS, tem como fechar a conta, Paulo? Uma riqueza de 15 milhões de reais. Se a gente entende que essas múltiplas incidências tributárias são devidas, são legítimas, esses 15 milhões gerariam quanto de tributação? Bom, no exemplo que nós temos aí, né, quase 70 milhões. No fundo, o que acontece, o que nós percebemos, e essa tem sido, né, a nossa conclusão, é muito difícil, né, por força da náusea que todos nós, cidadãos de bem, sentimos, evitar juízos de valor. E o direito tributário, ou os operadores do direito tributário, não têm conseguido evitar juízos de valor. E o tributo tem se transmutado numa forma de penalização. Né, se for ver objetivamente, né, foi perguntado, o imposto de renda retido na fonte ele é devido? Tem duas hipóteses de exigência do imposto de renda retido na fonte. Primeiro, pagamento à pessoa desconhecida. Não é desconhecida. Lá na origem da autuação, que é a delação, identifica-se quem recebeu, ele assume que ele recebeu. Segundo, fiscalização pode e deve fazer circularização. Ela tem que identificar aonde, né, para onde o dinheiro foi. Se houve pagamento de dinheiro, aí neste caso sim poderia ter a incidência do imposto de renda retido na fonte, mas não é isso que tem sido feito, tem sido indiscriminadamente exigido imposto de renda retido na fonte. Então, primeira hipótese, pagamento à pessoa não identificada, ela está identificada. Segunda hipótese, e aqui falo do juízo de valor, pagamento sem causa. Ora, não há um pagamento sem causa. Há um pagamento com causa ilícita. Nós podemos não concordar com a causa, nós podemos repudiar a causa, nós podemos nos enausear diante da causa, mas causa houve. Né? Então, não seria hipótese. E, resumindo, né, cobra-se da Petrobras, cobra-se da empreiteira em duplicidade, porque se glosa a despesa e se cobre R-fonte. No próximo elo, na prestadora de serviço, que é inquinada pela fiscalização de noteiras, cobra-se também em duplicidade. Cobra-se o imposto de renda e contribuição social fora do lucro presumido, né, porque não é uma receita operacional, e cobra-se também o IR-fonte, e depois cobra também do delator. Então, nós temos aí uma multiplicidade, o valor é quase 5 vezes. Né? E nessas três últimas, com multa de 150%. Com multa de 150%. Então, o que nos parece está se desvirtuando o papel do tributo e o papel da arrecadação tributária. Né? Não é função do arrecadador tributário, do agente fiscal, do operador do direito tributário, não é função do tributo fazer esse juízo de valor. Bom, superado esse assunto da Lava Jato, eu queria ouvir um pouco a opinião do Técio. Alguns meses atrás, eu acho que
todos os clientes não pararam de ligar para a gente, tem uma preocupação muito grande da comunidade tributária, a partir do julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que disse que deveria ser criminalizado o não pagamento de ICMS declarado. O Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que vai julgar essa questão, o ministro Roberto Barroso afetou ao plenário, mas essa preocupação ainda está no ar. Você acha que existe a possibilidade, Técio, de passar a se criminalizar o mero não pagamento de um tributo? Olha, é preciso, em primeiro lugar, entender um pouquinho a origem dessa divergência. Em matéria penal, no STJ, há 2 turmas, quinta e sexta. São as únicas, cada uma com 5 ministros, portanto, são 10 ministros dos 33 que julgam matéria penal nas turmas. Claro que se for ação penal originária, se for plena, mas na turma, no dia a dia, há 2 turmas, quinta e sexta. A quinta, né, lá chama-se turma. Se fosse Câmara, como é aqui, seria Câmara de Gás. Porque turma de gás não faz sentido, mas é Câmara de Gás. A quinta. A quinta é uma coisa, eu não sei porquê. As pessoas vão para lá e aí sofrem uma lavagem cerebral e passam a pensar tudo esquisito, em termos de garantia de tudo mais. A sexta é a Câmara, uma turma normal, pede-se, ganha e tal. Então, na sexta turma, como havia, a quinta turma sempre condenava o sonegador do ICMS como criminoso, né, que é o sonegador que não pagou e tal, enfim. E a sexta turma tinha lá umas decisões monocráticas, entendendo que era crime, mas predominantemente entendendo que não era crime. E eu tenho uma ministra, que hoje é vice-presidente do tribunal, que é a ministra que hoje não está na turma, hoje ela está, Maria Tereza de Assis Moura, ela tem, eu leio só aqui, um pedacinho do voto dela, que o ministro Schietti, tendo em vista a divergência entre as 2 turmas, propôs levar para a sessão, ou seja, para as turmas reunidas, para tentar esclarecer e tirar conseguir uma uniformidade da jurisprudência. Ocorre que a turma se reuniu, são 10, não tinham 10, tinham 8, só 8 votaram, então 2, são 20%. Né? E, mesmo assim, não foi unânime. Não foi unânime, houve divergência, houve 3 ou 4 votos contra. E ela termina dizendo no voto dela o seguinte: tratando-se de fato atípico, não pode o Estado valer-se do direito penal como instrumento de arrecadação, nem o judiciário acolher pretensão que culminaria, em última análise, em prisão civil por dívida. Ante o exposto divergindo do ministro, concedo a ordem, que era um habeas corpus, que o sujeito tinha sido, o processo era sonegação de ICMS, ele foi absolvido na primeira instância, em Santa Catarina, aí veio lá um minuano, soprou lá de Curitiba, e o tribunal, dia daquela ventania, reformou e condenou o camarada. A Defensoria Pública, brava Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, fez um habeas corpus, que caiu para a sorte deles, caiu na quinta turma. E aí, iniciou-se essa discussão, e aí o ministro Schietti propôs levar para as turmas reunidas, para a sessão, terceira sessão, do grupo, dos 10 ministros. E lá, então, votou-se, o resultado foi de manter a condenação, negado o habeas corpus, por 7-3, ou 8-3, enfim, eu tenho aqui, não foi unânime. E aí, a Defensoria Pública fez um recurso ordinário, fez um recurso de habeas corpus, e foi para o Supremo, e desde outubro do ano passado se encontra concluso ao ministro Barroso, que, enfim, que deve pautar. Só que a pauta hoje
pauta é semestral. Então, se ele entender que deve julgar, vai ter que pedir pauta, vai ficar... Esse semestre já está encerrado, a pauta já está completa, né? Já vai ser feita a pauta do semestre seguinte, então, prescrever, ou só vai conseguir pautar no primeiro semestre do ano que vem, se ele não decidir imediatamente, porque desde outubro, e não se sabe o que ele está pensando, nem o que ele vai fazer. Aliás, ele vem aqui falar, então é uma boa oportunidade de perguntar a ele o que ele pensa. Prescreve quando? Qual é o voto que ele pretende dar? Desse ano. Prescreve em setembro desse ano, esse caso. Então vai ser difícil de... Não, esse ano, esse semestre, a pauta está terminada, está fechada. Está para ser fechada a pauta do semestre seguinte. Já vai ter, enfim. Daniel, independente desse caso em específico, que pode haver a prescrição, como é que é a sua impressão de criminalizar o mero não pagamento? Tá? A gente não está discutindo o ICMS não declarado, a gente está discutindo o mero não pagamento de um tributo. E aí eu já estou caminhando para o final, talvez seja a última vez nesse evento que você vai falar. Então já dá os agradecimentos, né? Sabe aquele negócio? Vício de advogado. Aí, o primeiro impulso é fazer uso da palavra até o fim, mas eu vou conter o impulso, tá bom? Como eu havia falado, nós percorremos um momento de uma espécie de paternalismo moral por parte do Estado. E a sociedade brasileira, nesse discurso de lei e ordem, tem investido na lógica criminal como resposta para todos os males, e ela não é. Para ficar numa consideração bem simples, esse precedente é completamente contraditório com a lógica afirmada na súmula 430 do STJ, da jurisprudência dominante. Por que digo isso, senhores? Porque o STJ, há algum tempo, finalmente, afirmou que o mero não pagamento não é em si suficiente para responsabilizar o sócio-administrador da sociedade empresária. E sabemos nós, militantes do direito tributário, que a prática de ato ilícito, né, pela aplicação concomitante de 135, inciso 3º do CTN, é o que qualifica a atribuição de responsabilidade para o sócio-administrador. Então, há uma contradição performática nesse precedente com a própria súmula, não vinculante, porque não se trata de STF, mas nem de recursos repetitivos, porque foi antes da sistemática do 543B, mas o fato é, com a própria súmula de jurisprudência prevalecente do Superior Tribunal de Justiça. É um banana boat. Falta coerência interna e falta metodologia de exposição dos próprios pressupostos. De maneira geral, não me parece ser esse o caminho. Durante muito tempo, nós, como advogados públicos, nos vimos deparados da situação de termos que cobrar de qualquer sócio-administrador, porque prevalecia nos tribunais a jurisprudência de que o mero não pagamento era ilícito para fins de configuração de responsabilidade. O resultado disso, todos nós conhecemos. Metade dos processos que estão na Justiça Federal e na Justiça Estadual são execuções fiscais, e dessas, 85%, 90% desprovidas de qualquer interesse econômico concreto por parte do fisco. Não há crédito lá dentro, elas são vazias, ou prescritas, ou por incapacidade de recuperar os bens. É preciso, muitas vezes, ampliar o campo de atuação do direito penal, não é elevá-lo, mas sim reduzi-lo a uma desimportância. Me parece aqui que a jurisprudência da Corte, criminalizando acriticamente qualquer não recolhimento, acaba banalizando a ferramenta do direito penal e gerando o auto de infração, mas não a arrecadação. Esse tipo de jurisprudência não consigo entendê-la como promotora, com a capacidade de promoção do interesse de arrecadação do fisco. Porque, na maioria das vezes, você acaba gerando uma enxurrada de conflitos, acirrando a conflituosidade tributária e a animosidade, e esse é um problema muito grave, hoje, não só do direito tributário, como da prestação jurisdicional como um todo, e, de outro lado, você acaba formando um conjunto de autos de infrações imensuráveis que não conseguirão ser cobrados, ao final, pela própria administração tributária. Mais uma incoerência. Bom, eu sei que a organização do evento vai brigar comigo, mas eu sou um grande fã da ABDF Jovem, e o Dudu, junto com o Eduardo Muniz, o Guilherme Chambarelli, a Cecília, a Daniele, ele é um dos que toca de frente à BDF Jovem. Então, eu vou fugir um pouco do script, eu sei que eu não poderia, mas eu queria ouvir, bem rapidamente, para finalizar também,
a sua opinião sobre o assunto. Oi, Fábio. Agradeço a palavra, agradeço a todos na BDF, na presença do Roberto Estrada, do Marcos Catão e da nossa primeira-dama não presente, Daniele Brigagão, na pessoa de uma mulher também. Eu queria só dar um passo atrás. A gente está aqui discutindo se propina é pagamento sem causa, se pagamento é corrupto, é pessoa não identificada, e se uma propina de 15 milhões pode gerar um tributo de 70 milhões, e aí eu não fico refletindo se não é melhor a gente resgatar a doutrina clássica da professora Isabel Derzi e falar que o artigo 118, quando fala que o fato gerador deve ser interpretado abstraindo-se da validade do ato jurídico cível. Se você recebe um aluguel e depois esse contrato de aluguel é declarado inválido por N motivos, isso é indiferente para o imposto de renda. Mas quando a gente está tratando de crime, acho que a história é outra. 15 milhões de propina deve ser retornado aos cofres públicos e a pessoa presa. Senão, a gente começa a me lembrar a história do alfaiate, que o sujeito vai fazer um terno sob medida, e aí dizem que o alfaiate é excelente, não sei o quê. Aí, quando o terno fica pronto, a manga está de um lado, o ombro está caindo do outro, e aí ele volta lá para reclamar, o alfaiate fala, não é bem assim, você que está andando torto, então se você ficar com o braço aqui, com o ombro assim, e empinar a bunda, vai ficar certinho. Ele falou, pô, é mesmo. Aí ficou andando na rua, o sujeito todo torto, assim, né? Aí olharam assim, tadinho daquele sujeito. Mas o alfaiate é bom, hein? Então, a gente está aqui discutindo questões que me parecem que teriam que ser tratadas de outra maneira. O direito tributário não pode se prestar a legitimar pelo imposto de renda, falar que é despesa necessária uma propina. Eu daria e estou aqui numa situação delicada que eu sei que a gente está discordando de toda uma premissa estabelecida por pessoas com muito mais autoridade do que eu. E, rapidamente, quanto ao ICMS crime, a mera inadimplência ser criminalizada, me preocupa, e acho que os ministros do STJ talvez não visualizem dessa maneira quem vai ser o atingido por essa decisão, porque hoje as grandes empresas todas, o ICMS virou um imposto cumulativo e de regime especial, praticamente. Hoje, as grandes empresas todas têm alguma espécie de regime especial que pagam sobre receita, com exceção de telecom, combustível e energia elétrica. Então, você está você tira aqueles que estão no simples, tira as grandes empresas e você está criminalizando o médio empresário, que é quem mais passa o sufoco. Acho que assim, teria diversas considerações a fazer do tipo, mas eu não acho que seja o caminho que o bem jurídico ali tutelado tem que ser a confiança entre as pessoas. E acho que não é o que está se tutelando com essa decisão. Obrigado, Du. Paulo, suas últimas considerações e, sobretudo, sua opinião também sobre essa questão da criminalização do não pagamento de um tributo. O direito penal é uma resposta extremamente simplória, muitas vezes, para questões altamente complexas, né? Achar que vai criminalizar e vai resolver os problemas é menosprezar a complexidade e não dedicar a atenção, né, que o problema requer. Qual é a carga tributária que nós temos? Né, o Eduardo falou corretamente, o pressuposto é que há apropriação indébita, mas o ICMS tem sido desnaturado. Né? No meu estado, lamentavelmente, a gente vê as empresas não discutem mais ICMS com o Estado. Por quê? Se tornam reféns de regimes especiais. Vai brigar com o Estado, caça o regime especial, todos os concorrentes têm regime especial, que ele vai ter uma condição concorrencial pior, né? Então acaba ficando refém. Né? E o STJ, né, na minha opinião, eu peço vênia para constatar, né, infelizmente está prestando um desserviço mais uma vez. Né? Às vezes é penosa a nossa função como professor de direito tributário tentar demonstrar alguma lógica para os alunos, como ocorre quando o STJ simplesmente destruiu o Instituto da Denúncia Espontânea, ao entender que a denúncia espontânea não se aplica nos impostos ou nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, ou que a
né? A fiscalização já se inicia com a entrega da declaração. E aqui você tem uma aplicação do princípio da proporcionalidade totalmente às avessas. Então, o recurso da denúncia espontânea nesse instituto vai servir apenas ao sonegador. Aquele que não paga, mas não declara, que é desonesto, ele terá direito à autodenúncia com os efeitos da denúncia espontânea. Mas aquele que é honesto, que declara, que cumpre seu dever, mas por alguma razão não consegue pagar, esse não pode fazer denúncia espontânea e agora, segundo a STJ, ainda vai ter que enfrentar o processo criminal. Então, realmente, tempos difíceis, e o nosso socorro acaba recaindo realmente aos penalistas, que temos aqui um grande, né, causídico em quem nós depositamos a nossa esperança. Técio, suas últimas considerações. Que bom, pelo menos eu ganhei a tarde. Eu sei que os penalistas são as nossas esperanças. Meu Deus, nós somos os que mais sofrem hoje, não é? Porque somos mais incompreendidos e por aí afora. Só para ficar uma precisão da informação, a questão do ICMS foi julgado na sessão, né, nas duas turmas, quinta e sexta juntas, e o resultado foi 5-3. 5 juízes entendiam que era crime, 3 não. Não é uma coisa confortável, né? São 3. E 2 não votaram. 2 não votaram. Um porque presidiu, não sei porquê, e o outro que faltou. Então, é uma matéria que não está pacificada, que essa decisão eventual não quer dizer nada, a meu ver. Eu acho que a tendência, infelizmente, não tem nenhuma esperança, porque o Supremo, né, nessa onda de punitivismo, de direito penal do espetáculo, né, vai adorar punir. Né? O sonegador do ICMS, aquele que prejudica, né, a nação. Vai ter um discurso, infelizmente, espero que não, mas o que eu vejo lá é isso, pode ter um discurso demagógico pela incriminação, porque tem sido assim, os tribunais têm sido punitivistas e têm pensado que o direito penal, contrariando o que o velho Nelson Hungria dizia lá, 60, 70 anos atrás, sei lá quando o Código Penal foi feito, que dizia o direito penal não é a panaceia para todos os males. Infelizmente, alguns juízes acham que é, e ficam achando que o direito penal vai resolver os problemas do mundo e dar-lhe, né, para prender. Né? Termino, essa lei anticrime, essa mensagem de anticrime, não tem exposição de motivo. Então, ele não sabe o que se baseou. Não tem exposição de motivo. É um conjunto, né, que muda um monte de coisas, de leis. Não tem exposição de motivo. Você não sabe qual é o critério. Estabelece coisas como, por exemplo, o peculato e a corrupção têm penas de 2 a 12 anos. 2 a 12 anos, o juiz pode dar 2 anos, tem substituição, tem prisão aberta, tem substituição da pena privativa de liberdade, né? Até 4 é semiaberto. Depois 5 o outro, enfim, são regimes diversos. A lei diz, condenado por corrupção e por peculato, o regime é fechado. Não tem a menor lógica, não tem o menor sentido essa visão punitivista encarceradora. Né? Eu, uma vez, e termino realmente dizendo uma coisa que me orgulha muito. Um dia, em Brasília, encontrei uma senhora que me abraçou e disse, puxa, eu sou tão grato ao senhor. O que eu fiz? Eu fui sua aluna. E eu todo início da turma nova, né, aquela coisa, tem que prender, pena de morte e tal, eu alugava um ônibus e levava a turma para visitar o Instituto Penal Esmeraldino Bandeira. 2.000 presos, uma coisa bem interessante de se conhecer, que as pessoas não conhecem. E aí levava a turma e passava o dia inteiro na cadeia. Enfim, a turma era outra. A partir dali. E ela me abraçou e disse assim, eu fui juíza criminal, fui desembargadora criminal, estou aposentada. E eu mudei a minha cabeça. Eu fui uma desembargadora criminal diferente, porque aquela visita ao Esmeraldino Bandeira, toda vez que eu ia condenar alguém, eu pensava naquele inferno, naquele lugar insalubre, inimaginável para aplicar a pena. Enfim, então, os juízes não sabem o que é. Não sabem o que é uma prisão.
e ficam com esse discurso, né, horroroso, demagógico, de prender, reprimir e punir. Obrigado pela oportunidade de, aqui, meio fora do ninho, dizer aqui, dar um dó de peito, dizer algumas coisas, pelo menos para fazer pensar, dizer, pô, aquele cara não entende nada de direito tributário, mas, enfim, mas pode ser um aliado importante para os nossos clientes. Muito obrigado, Técio. Acho que a sua exposição foi brilhante, todas as suas contribuições, eu concordo com tudo, com exceção de uma coisa. Eu acho que você não é um estranho no ninho aqui. Um professor que você foi de todos os nós, obrigado, nunca é um estranho no ninho em obrigado, qualquer assunto do direito, e eu acho que você obrigado, demonstrou isso muito bem. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Queria agradecer também ao Paulo Coimbra, veio de Minas Gerais para nos brindar com esse assunto. Seguramente a gente, para preparar essa mesa, eu conversei muito com o Daniel também, com o Técio, com o Dudu, mas eu acho que eu passei mais de 20 horas conversando com o Paulo Coimbra. Cada vez eu aprendi um negocinho diferente, eu falava assim, olha só, hoje a gente delimita o tema, hoje a gente começa a partir de algumas premissas, ou então o congresso é só nosso. Agradecer o Daniel também. O Daniel é um grande estudioso do direito e aberto. Eu tenho contato com muitos procuradores da Fazenda Nacional e vejo como é importante a Procuradoria da Fazenda Nacional ter uma vida acadêmica também. Como abre a cabeça da Procuradoria da Fazenda Nacional e como abre a nossa cabeça também. É muito mais fácil ter empatia, muito mais fácil se colocar do lado dos outros quando você os conhece um pouco melhor. Então, quero agradecer a um amigo querido. E o Dudu também, eu, enfim, quebrei o script, botei ele para falar e arrasou. Essa galera jovem, eu antes era a galera jovem desse congresso, aí hoje eu me sinto meio mal, não sei se eu sou mais, mas, não acho isso não, mas não é como eu me imagino. Bom, e queria agradecer a todos aqui, é muito gostoso você falar para uma plateia que o tempo todo está olhando para você, o tempo todo está acompanhando. O grande gosto de terminar uma apresentação é olhar, meu Deus, parecia um filme assim, sabe? Todo mundo estava olhando no cinema, não perdia cena nenhuma, estava acompanhando, estava vindo junto com você do início ao fim. Então, queria agradecer a vocês que passaram essa imagem para a gente. É muito gostoso palestrar desse jeito. E eu declaro encerrados os trabalhos. Muito obrigado.